Se eu pudesse dar um conselho para quem vai abrir a empresa, eu daria essas 4 ações mentais que, de fato, hoje eu vou trazer para você. Porque isso eu precisei no começo, mas não tive essa informação. Quando eu abri minha empresa, nada disso me falaram. Mas agora que eu já tenho a experiência e maturidade, eu posso te ajudar a começar do jeito certo. Bom, todos nós sabemos que quando alguém quer abrir uma empresa, é claro que você tem que ter uma energia maravilhosa. Sim, e esse é a primeira ação mental, que seria você acreditar que o seu negócio vai dar certo. E isso é o ponto fundamental para você conseguir sair do ponto A para o ponto B. Tudo isso nós precisamos ter dentro de nós a convicção que aquilo que vamos fazer de fato vai dar certo. E foi justamente isso que eu e minha esposa fizemos quando a gente abriu uma loja de açaí e café. Pensa comigo, a gente não era da área, mas vimos a oportunidade. E claro que oportunidade sempre vai aparecer na sua vida, mas você precisa estar aberto para percebê-la. Nós percebemos que na nossa região tinha uma grande deficiência nesse ramo de açaí e café. Vimos no atendimento, então queríamos fazer uma coisa diferente. E fizemos. Deu muito certo. Mas não é por aí que nós queremos chegar, porque o primeiro erro que nós fizemos é a ação 2. A segunda ação mental que você precisa ter é que você precisa colher o máximo de conselho possível. Nós sabemos que quando você está empolgado com alguma coisa, você quer fazer e pronto. Porque de repente você fez até uma pesquisa, você acredita que ali pode dar muito certo. E você estava certo, porque tudo, exatamente tudo, dá certo. A diferença é se você está com as ferramentas adequadas. E nesse ponto de colher conselhos foi aonde a gente errou. Quando você vai abrir uma empresa, tem aquela frase que fala, não fale nada para ninguém. Vai lá, faz e depois eles vão ver. Mas não é bem assim. Eu aprendi com o tempo que quanto mais conselhos você tiver, mais preparado você vai estar. Vamos pensar que nem eu, tenho 49 anos hoje. E existe uma pessoa de 20 anos que vai me dar um conselho, seja ele pai, irmão, seja ele um amigo ou uma pessoa da venda que você conversou. E se ele tem 20 anos e eu tenho 49, se eu juntar a minha mente com a mente dele, já dá 69 anos. E o que eu acredito é acúmulo de ações mentais. Mas claro que se a pessoa for uma pessoa crítica, principalmente família, né? Família, dependendo da cultura que ela tem, se não for uma cultura empreendedora, eles vão te aconselhar como aconteceu com a gente. Será que agora é o momento de abrir? Ah, deixa para depois. Vocês estão preparados? Isso não é um problema. Você sim tem que ouvir os conselhos de todas as pessoas que quiserem te dar. Seja conselhos positivos ou conselhos negativos, e deixe eles armazenados, pois em algum momento você pode utilizar um deles. Não quer dizer que você tenha que desistir dos seus sonhos. Quer dizer que você precisa ouvi-los para em algum momento utilizar alguma fração deles. Quando eu aprendi isso, eu comecei a evoluir rapidamente. E voltando à nossa empresa que nós abrimos, a gente evitou ouvir os conselhos. Eu vou contar um bem interessante, que foi quando a gente foi avaliar quanto era o valor do vidro e conversamos com o dono da vidraçaria. Ele não nos conhecia e ele falou: "Vocês são um casal legal. Eu posso dar um conselho? Eu não os conheço, mas será que vale a pena mesmo vocês abrirem naquele local?" A gente olhou um para o outro, deu aquele sorriso amarelo e ignorou, claro, o seu conselho. Mas ele era um rapaz
de 60 anos, que conhecia bem o bairro e conhecia bem aquele estabelecimento onde estava o salão. E nós estávamos empolgados porque era um salão enorme, a gente queria colocar jardim de inverno, queria colocar videogame, então a proposta era muito boa, mas o ponto não. Nós ouvimos também dos nossos parentes, será que é legal abrir agora? Também ignoramos. E no final das contas, eles estavam certos. Tínhamos escolhido o ponto errado, estávamos no momento não adequado, pois nós sabemos que para abrir uma empresa, você precisa fazer contas, você precisa estar adequado, você precisa estar preparado em todos os campos para que aquele empreendimento flua. Portanto, na hora de você abrir uma empresa, sim, pegue muitos conselhos, independente da idade da pessoa, porque você vai somar conhecimentos de visão de vida que é diferente do teu. Ninguém pensa igual. Mas claro que quando você pegar esses conselhos, não quer dizer que você tem que ser enviesado, ou seja, deixa para lá porque pessoa tal falou, deixa para cá porque eu não quero magoar tal pessoa. Não é isso. Só armazene eles e utilize eles da melhor forma. Bom, já falei o segundo e vou falar agora o terceira ação mental imprescindível para o seu negócio. Averiguar se vale a pena abrir essa empresa. Pensa comigo, eu estou empolgado, eu gosto desse ramo, eu quero abrir empresa, mas matematicamente você consegue? Isso aconteceu com a gente na empresa. Nós abrimos e o que nós fizemos? Cada um saiu do seu emprego para trabalhar exclusivamente na empresa. Porém, por falta de maturidade, entender que precisa de um tempo para essa empresa começar a gerar um caixa que pode pagar os nossos salários para que a gente consiga ficar só nesse empreendimento. E não foi o caso. Nós começamos bem, mas tínhamos que pagar 2 aluguéis, tínhamos que pagar 2 contas de água, 2 contas de luz e por aí foi. E a partir do segundo ano, adivinha, as contas começaram a apertar. Precisamos pegar empréstimos, enfim, foi uma loucura. Bom, aí aprendemos com tudo isso, recebemos alguns conselhos, como eu falei para vocês, e mudamos a estratégia. Mas para isso, nós penamos por não ter avaliado no começo a empresa, para ver se era viável naquele momento. Não é que tinha que sumir do nosso sonho, nós só precisávamos nos preparar de forma adequada. E isso é um bom conselho para vocês. Crie uma ação mental que tenha um advogado que questione dentro de você mesmo se agora é o seu melhor momento. Porque na maioria das vezes as pessoas abrem na empolgação e acabam falindo nos primeiros 5 anos. Isso é uma estatística do Brasil. Muitas empresas, mais de 80% das empresas falem nos 5 primeiros anos. Bom, e vamos falar agora da última ação mental que você precisa ter para que o seu empreendimento dê muito, e é o que eu quero, dê muito certo, que é mudanças rápidas. Vamos lá! Você tinha convicção que ia dar certo. Você pegou muitos conselhos e armazenou alguns e alguns colocou em ação. Você averiguou que ia dar certo pela matemática, pela construção antecipada que ia te dar um bom capital de giro, uma boa segurança para você se manter até a empresa girar sozinha. E no meio do caminho nós sabemos que quando você abre a empresa, você precisa estar atento. Sim, porque às vezes você tem uma estratégia, você segue nessa estratégia e não está dando certo. E você não muda.
você fica adiando a mudança. Isso é crucial se de fato você quer ter uma empresa que cresça, que continue aberta. Mudanças rápidas é fundamental. Está percebendo que a empresa está devagar? Está percebendo que algum funcionário não está rendendo? Está percebendo que o que está entrando não está sendo relevante ao gasto da empresa? Então, mudanças rápidas. Até mudança de ter que fechar a empresa. Sim, se você fechar no momento certo uma empresa que não tem como ela ir para frente, os números não batem, a estratégia você mudou diversas vezes, mas não tem jeito, feche o mais rápido possível e depois abra outra empresa com a sua experiência de uma forma mais adequada. Mas cuidado com procrastinação para tomada de decisões. Bom, agora que você tem essas 4 ações mentais, eu tenho certeza que você vai abrir com o pé direito a tua empresa. Comenta comigo aí agora se você se encaixou em alguma ação mental dessas que você não tinha pensado e que agora você vai colocar em vigência. E eu tenho certeza que depois que você abrir a empresa, você vai colher os frutos e vai voltar aí para comentar comigo que deu certo utilizar essas ações mentais. Eu, Elvis Mendes, fisiologista, estudante de neurociência, que tem uma missão de aumentar a eficácia do empreendedor e criar uma grande eficiência em seus negócios, peço que você compartilhe, siga, ative o sininho, compartilha com outros amigos e me siga para mais vídeos.